Assista agora a videoaula ProITEC de número 3, com as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e Cidadania. Uma realização do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Bons estudos! Você sabia que meia hora de caminhada por dia é o suficiente para queimar 200 calorias, além de melhorar a sua respiração? E que a caminhada deixa os ossos mais fortes, melhora o humor e até ajuda a dormir melhor. Exercitar faz bem tanto para o corpo quanto para a mente. E é sobre isso que a gente vai falar na videoaula de hoje. Você vai ver quais são os costumes que podem atrapalhar o seu rendimento na escola, com os amigos, e por isso vai ver alternativas para ficar sempre em dia com a saúde. Língua portuguesa, você vai conhecer o artigo, o numeral, os pronomes e vai saber reconhecer mais 2 gêneros textuais, a tirinha e o mini conto. E aí, vamos nessa? Começa agora a terceira videoaula ProITEC. Bons estudos! Alice, você não sabe da última. Lembra do João Henrique, aquele menino da 8ª série? Amiga, aquele menino que eu te falei ontem, lembra dele? Alice, você tá me escutando? Alice, a Camila tá falando com você, ó. Hã? Amiga, eu tô há mais de meia hora falando com você e você nem me escuta. Ai, desculpa, Camila, mas é porque ontem eu fiquei até tarde da noite na internet, aí eu tô morta de sono. Pô, Alice, você dorme tarde e depois fica assim, sem coragem pra fazer nada. Ficar acordada até tarde só faz mal pra sua saúde, viu? Ah, Miguel, eu sei, mas é porque eu não consigo largar a internet. É, Alice, mas não pode. Além disso, ouvir música alta no MP4 faz mal pra sua audição. Comer sanduíche, refrigerante em excesso também. Pois é, isso passa sempre na TV. Todos os médicos falam a mesma coisa, né? Alimentação saudável e exercícios físicos são fundamentais para a nossa saúde. O adolescente, ele deve fazer uma alimentação balanceada, rica em gorduras monoinsaturadas, que é a castanha do Pará, a castanha do caju, o azeite e também frutas, verduras, vegetais de um modo geral. Deve estar evitando bastante o salgado, o refrigerante e o biscoito recheado, que tem as gorduras no mal, que são as gorduras trans. Isso cansa muito o cérebro e também cansa o corpo. Então você tem que ter uma mente e um corpo saudável para ter um nível de aprendizagem melhor. Associar ao alimento correto a prática da atividade física diariamente, 30 minutos. É, gente, eu tenho que me conscientizar e saber que a internet deve ser usada com moderação, né? E passar a dormir melhor. Pois é, senão depois você fica aí, toda sonolenta e não vai conseguir aprender nada direito. Alice, o que é isso aqui? Ah, é uma tirinha maneira que eu achei ontem na internet. Aí eu imprimi pra botar aí nesse mural. Ah, é? Deixa eu ver. Que? Tirinha? É, Camila, tirinha. A tirinha é mais um gênero textual. Ela é isso aqui, ó, tipo um desenho em quadrinhos. Ela é pequena, mas conta uma história, uma narrativa. Tem umas muito maneiras que fazem a gente refletir sobre os costumes, sobre a vida das pessoas. Ah, Miguel, essa tirinha aí é igual aquela do livro do ProITEC. Fala de um pai que chega tão, mas tão cansado em casa que os filhos mal reconhecem que é ele. Ah, e o mais interessante é que, além do texto, a tirinha traz desenhos que nos ajudam a entender melhor a história, né? Exatamente isso. Na tirinha, o texto escrito se complementa ao desenho dos bonecos, dos objetos. Olha só. Nesse caso, você vê no primeiro quadro que alguém está chegando em casa. No segundo, vê a reação de espanto de 2 crianças quando olham para essa pessoa. E no terceiro quadro, você reconhece que as crianças são filhas desse homem. E é só lendo essas imagens que você entende toda a história. Peraí, eu falei ler as imagens? Será que eu pirei?
Claro que não. Se um texto tem imagens, cores, tudo isso precisa ser lido. E se tem imagens, desenhos e texto escrito, tem que ter coerência entre eles. Nesse caso, somente no terceiro quadro você vê que o pai trabalha tanto que chega em casa morto de cansado todos os dias. Olha aí o estado dele, coitado. Viu como é necessário associar o texto escrito à imagem para entender a tirinha? Em outras palavras, viu como é necessário associar a linguagem verbal à linguagem não verbal para entender a tirinha? Até aqui tudo bem. A gente consegue entender a história lendo as imagens e os textos escritos. Mas será que as pessoas conseguem contar essa mesma história sem uso de imagem? Quer dizer, apenas falando? Eu imagino, ou seja, o pai chegando em casa. O pai chegou em casa. O pai chegou em casa, enquanto os filhos provavelmente assistindo televisão. Deixou de brincar ali, prestou atenção na hora que o pai chegou. Eles levaram o pai até a mãe. E os filhos dizem, né? Todos os dias mandamos um pai. E é isto que esse maldito escritório devolve. Está vendo como as pessoas entendem a tirinha apesar dela ter pouquíssimas palavras escritas? Essa história que as pessoas acabaram de criar a partir da tirinha é um relato que poderia ser transformado num mini-conto. Exatamente. Um mini-conto é uma narrativa que pode ser oral, como a gente acabou de ver, ou escrita. Olha só esse exemplo de mini-conto escrito a partir da tirinha do seu livro. Tomás chegou em casa muito cansado depois de um dia de trabalho. Os filhos ficaram surpresos quando o viram e o levaram para perto da mesa de jantar, onde sua mãe preparava os pratos para a refeição. A filha mais velha, de forma indignada, falou: "Todos os dias mandamos um pai, e é isto que esse maldito escritório devolve?" Viu? Não tem imagens. No mini-conto, apenas a linguagem verbal passa a mensagem da história. Miguel, cola essa tirinha aí neste mural, por favor. Colar a tirinha onde? Neste mural aí, ó. Onde, Alice? Este mural, Miguel, este que você está fazendo. Neste mural ou nesse mural? Lá vem você de novo. Pera. Isso eu sei. De acordo com a gramática normativa, o certo é nesse mural, porque está longe de Alice, que é quem está falando, e perto de você, Miguel, que é quem está ouvindo. Pois é, esse, este e aquele são pronomes. E existe uma regra para usá-los. É bem simples, ó. Este com T, a gente usa para fazer referência a algo que está perto de quem está falando e longe de quem está ouvindo a frase. Esse com S, para fazer referência a algo que está longe de quem está falando e perto de quem está ouvindo. E aquele a gente usa para fazer referência a algo que está longe de quem está ouvindo e longe de quem está falando. Como Miguel é esperto, nossa. Mas agora quem vai perguntar sou eu. Essa regra também vale para isso, isto e aquilo? Ai, vocês vão confundir minha cabeça toda. Ih, agora você me pegou. Ah, Miguel, vale sim. A diferença é que isso, isto e aquilo são utilizados apenas para objetos. Não, Camila, tem uma coisa que não tá batendo. Se isto é usado apenas para objetos, então por que a menina da tirinha aí usou isto para se referir ao pai dela? Ah, Alice, quando a menina usa o pronome isto para se referir ao pai, ela reforça ainda mais o cansaço dele. Tipo, ele tá tão cansado que é quase uma coisa sem vida, um objeto. Conectou? Ah, conectei. Então, Miguelito, você poderia colar por obséquio isso nesse mural? Sim, senhora, dona Alice. O seu pedido é uma ordem. Você acabou de conhecer o uso de alguns pronomes demonstrativos. Esse, este, aquele, isto, isso e aquilo. Mas e os numerais? Você já ouviu falar deles? Quando nos expressamos, muitas vezes precisamos estabelecer relações matemáticas. Por exemplo, relação de tempo, percentuais, a ordem em que algo se encontra, se é primeiro, segundo, terceiro. Pois bem, a classe de palavras que expressa essa relação é o numeral. Pois é aquele mesmo que usamos na matemática. 1, 2, 3, 11º, 22º, 34º, 1/5. Mas você sabia que existem vários tipos de numerais? Pois é. Esses que a gente usa para contar 1, 2, 3 e por aí vai, são os numerais cardinais.
Eles geralmente não variam de acordo com o gênero nem com o número. Por exemplo, os 3 alunos estão estudando no masculino e as 3 alunas estão estudando no feminino. O 3 é escrito da mesma forma, quer dizer, não muda de acordo com o gênero. As únicas exceções são o 1 e o 2. Olha só, um aluno e uma aluna, 2 alunos e 2 alunas. Nesses casos, o 1 e o 2 variaram de acordo com o gênero. 1 e 1 e 2 e 2. Bom, já vimos os numerais cardinais, mas você sabe como representá-los sem ser por extenso? Isso eu sei que você sabe. 1, 2, 3, 4, 5... Esses são os algarismos arábicos, compreendidos em qualquer parte do mundo. Além dos numerais cardinais e dos algarismos arábicos, temos também os numerais ordinais, porque eles indicam uma ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, os numerais fracionários, 1/5, 2/3, 7 12avos, e os numerais coletivos, mês, semana, ano, década. Tá vendo? Tudo isso que você usa no dia a dia são numerais. Fácil, né? E aí, achou muita coisa? Ah, esquenta não. Vamos dar uma revisada para você fixar bem o conteúdo de hoje. Na videoaula de hoje você viu que atitudes simples, como dormir cedo, comer bem e não ouvir música alta, são fundamentais para manter a saúde sempre em dia. Em língua portuguesa você conheceu mais 2 gêneros textuais, a tirinha e o mini-conto. Aprendeu também que é importante que em um texto exista coerência entre a linguagem verbal e a não verbal. Viu ainda como se usa os pronomes demonstrativos, esse, este e aquele, e isso, isto e aquilo. E conheceu mais uma classe de palavras muito importante, os numerais. E aí, fixou tudo? Bom, agora é com você. Pega o livro que você tem em casa, que lá está cheio de textos e exercícios sobre o assunto. Eu volto no próximo bloco com a videoaula de matemática. Até já!